Olá, amigos! Bem-vindos a mais um momento de professor para professor. No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a ideia de uma trilha sem o uso do tabuleiro convencional. É uma trilha tamanho família que nós podemos utilizar com atividades de todas as disciplinas: português, literatura, matemática, geografia, ciências, história, para uma recapitulação divertida. Nós tivemos aí um tempo de pandemia e nesse tempo os meninos ficaram muito em frente ao computador. E agora que muitas escolas já têm retomado as suas atividades presenciais, nós temos percebido o quanto tem sido importante para os nossos alunos essas atividades coletivas. E a atividade que eu venho propor hoje para vocês, ela pode ser realizada em espaço aberto. Fique até o final desse vídeo que eu tenho uma surpresa para vocês. Então, se você quer pegar essa ideia junto comigo, fique aí ligadinho e tamo junto! Para esse jogo, eu vou propor para vocês 4 atividades. É um jogo que dá certo, que eu já fiz mais de uma vez com os meus alunos. Nesse caso, nós podemos usar várias atividades dentro da trilha. Entretanto, eu vou propor aí 4 e você pode também adaptar do seu jeitinho e com a ideia aí que você tiver também de diferente. E essas ideias você pode compartilhar aí com a gente. Deixe nos comentários, combinado? Então vamos lá! As sugestões de atividades para essa trilha são caixa surpresa, mímica, quiz e desenho. O caminho dessa trilha é montado no chão. No caso, nós podemos dividir os nossos alunos em 2 equipes, por sorteio ou da forma que cada professor acha melhor. Para montar a trilha, não é necessário ter muita habilidade manual. Então, se você é um professor que, assim como eu, não tem tanta facilidade aí para confeccionar coisas bonitinhas e fofinhas, então eu venho aí trazer a primeira dica, que é a mais simples, que é utilizar papel sulfite colorido ou Creative Paper e colocar as iniciais das tarefas que você quer aplicar, das atividades ali de dentro da trilha. Agora nós vamos falar de quais pinos nós iremos utilizar para essa trilha. Se as partes da trilha estiverem bem encapadas, nós podemos utilizar os próprios meninos como pino. No entanto, eles vão ficar meio assim, sem participar da parte das perguntas, né? Então eu venho apresentar aqui para vocês algumas ideias. Esses brinquedos eu pego emprestado quando eu vou brincar com os meus alunos, quando eu vou jogar com os meus alunos esse jogo de recapitulação divertida lá na parte de educação infantil da minha escola, da escola onde eu trabalho. Então a gente pode utilizar 2 caminhõezinhos, 2 carrinhos, né? Então, além dos caminhõezinhos, nós podemos utilizar moto. Essa moto aqui é a que eu mais uso com os meus alunos. Lembrando que tem que ser algo que vai ficar em pezinho, né? Na hora de que os meninos forem posicionar. E também um dado. A gente tem esse dado aqui que é feito de papelão. Mas nós podemos fazer esse jogo com um dado gigante, tipo feito com caixa de fralda. Fica bem legal, os meninos amam jogar esse dadão aí para poder ver o número que vai sair, enfim. O nome da minha caixa é Epaminondas. É um personagem muito antigo que eu uso há muitos anos, entretanto ele foi evoluindo com o passar do tempo. E eu vou apresentar a vocês o nosso amigo Epaminondas. O Epaminondas é essa caixa. E dentro dela, isso aqui é uma caixa de fralda. Eu comprei essa caixa aqui na mão de uma amiga minha que fez esse boneco pra mim, né?
Então, eu vou mostrar para vocês como que são as dimensões dele, para quem tiver interesse em fazer uma parecida. É claro que você pode utilizar qualquer caixa para fazer essa dinâmica. Por muitos anos eu utilizei caixa de sapato encapada e o Epaminondas sempre foi amarelo. Então eu criei uma história aí para o Epaminondas que quando eu vou apresentar para os meninos ele se tornou realmente um personagem. Então aqui dentro tem as perguntas, né? E a gente vai colocar as perguntas do conteúdo que a gente quer trabalhar. Para simbolizar o Epaminondas nessa trilha, eu vou dar a primeira opção, que para mim é a mais simples. Escrevi simplesmente a letra E de Epaminondas e quando os meninos chegam no Epaminondas, eles já sabem que eles precisam se direcionar até a caixa de perguntas. Outra opção para a caixa de perguntas é tirar xerox em folha colorida, como eu fiz aqui. Tirei xerox preto e branco mesmo, né? Porque fica mais em conta e tal. E a maioria das escolas, às vezes, não tem impressora colorida disponível para os professores. Então, a gente pode utilizar aí desse material também. Outra forma foi pegar uma folha decorada e colocar a figura da caixa. E outra maneira foi essa folha aqui, que já vem com a margem. Ela ficou um pouco manchadinha, porque a gente tirou xerox, mas todas essas folhas, elas são mais grossinhas, assim, são papel tipo 60 quilos, que facilita, né? Na hora da gente colocar no chão, dá até um pouco mais esse peso, apesar de que a primeira que eu mostrei pra você já é um papel mais fino, tá? Tipo papel sulfite. A proposta dessa etapa da trilha é utilizar um notebook com quiz, com perguntas diferentes e opções de múltipla escolha. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês como que você pode montar esse jogo, para quem tiver curiosidade, utilizando o Canva e o PowerPoint. Ou você também pode utilizar cartas. E dentro dessas cartas, você pode colocar as perguntas do quiz. Para as perguntas do quiz, porque aí no caso no quiz ele vai ter as opções de múltipla escolha. Eu utilizei esse cartão aqui com um ponto de interrogação. Para as figuras, nós podemos utilizar algum desenho de interrogação, então esse aqui é feito em folha decorada. Esse aqui impresso em folha colorida. E esse aqui impresso em folha de margem, que tem margem. Se você não conseguir encontrar o papel com margem, você pode fazer também, ou com durex colorido, um durex decorado, ou com papel colorido também. A próxima atividade que nós vamos falar será a mímica. Para a mímica, podemos usar a letra M com papel de outra cor. Podemos fazer um bonequinho aí, né, representando essa parte da mímica. Tem esse primeiro feito em folha decorada. Tem esse aqui feito na folha com a margem só. Ele foi xerocado já na folha com a margem. E tem também esse aqui impresso em papel colorido. Além desses, nós podemos também incluir uma atividade de desenho. E para a atividade de desenho, a gente pode imprimir aí uma menininha desenhando ou só fazer o papel sulfite como eu mostrei para vocês no início, escrito desenho ou D de desenho. Então eu vou mostrar aqui as opções para vocês verem como ficam. Bom, são essas as opções de desenhos para a trilha. E nós iremos apoiar essas folhas, essas figuras ou as letras iniciais no chão. Além disso, a gente pode acrescentar partes da trilha como volte,
3 casas, 2 casas, uma casa, né? Ou ande uma casa, 2 casas, 3 casas, ou até mesmo partes vazias. Para a nossa trilha, precisaremos também da saída e da chegada. Nesse caso, você pode imprimir as letras, né, no computador ou escrever à mão, como eu fiz aqui. Então, para a chegada, e esse aqui foi a saída. Então, por exemplo, dentro de matemática eu posso trabalhar aí os fatos, né? Nós podemos trabalhar números decimais, frações, vários tipos de conteúdos. Em português podemos trabalhar gramática, em ciências podemos trabalhar vários tipos de conteúdos. Então, por exemplo, quando trabalhamos 3 unidades com os nossos alunos de uma vez ou 2 unidades, que fica aquele conteúdo mais extenso, para finalizar, podemos fazer dentro da caixa surpresa perguntas de uma das unidades, dentro da mímica perguntas de outra unidade, né? Dentro do quiz perguntas também de outra unidade, e assim a gente distribui o conteúdo e consegue abordá-lo de forma mais criativa, mais lúdica e mais divertida para os nossos alunos. Eu tenho certeza que seus alunos irão amar. Então, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo e eu vou deixar para vocês um link em que vocês poderão baixar as imagens coloridas para realizar este jogo. Então, você pode imprimir em uma folha só de sulfite, como eu mostrei para vocês, ou então utilizando a metade da folha, né? Como eu mostrei nesses outros exemplos. E é isso aí. Se você tiver mais ideias criativas para essa trilha, compartilhe aí que eu quero saber e replicar em minha sala de aula. Espero vocês em um próximo momento de professor para professor. Nos encontraremos em breve. Tamo junto. Até mais. Tchauzinho.